Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Duas imagens terríveis e estranhas saltam diante dos nossos olhos quando ouvimos o Evangelho ser proclamado na igreja. O Evangelho de hoje é esse que eu me refiro. E essas duas imagens são porcos e túmulos. É o que de terrível este Evangelho, na primeira abordagem, como se só houvera uma, nos entrega diante do olhar. Só que o Evangelho não se resume a túmulos apenas, nem a porcos. No Evangelho de hoje, amados e amadas, irmãs e irmãos em Cristo, nós podemos ver a miséria humana à qual a própria humanidade pode baixar, descer e lá se instalar. Vemos que há dois homens que estão possuídos pelo demónio, endemoninhados, como nós dizemos, possuídos pelo demónio, e vêm ter com Cristo, e vêm perguntar a Cristo: mas Senhor, ó Filho de Deus, vens incomodar-nos antes de tempo? É o que eles perguntam. Mas o importante não é o que eles perguntam. O importante é o que eles dizem. Eles reconhecem que Cristo é Filho de Deus. E segundo a nossa santa tradição da Igreja, só os justos, quem são os justos e as justas? Aqueles que se santificaram, aqueles que limparam a sua imagem e a poliram ao longo da vida, aqueles que, por sua vontade, aderente à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, quiseram ser semelhantes a Ele. Esses são os justos. Só os justos e justas e os demónios reconhecem o Filho de Deus. Não há mais tipologias, justos e demónios. Os demónios reconhecem o Filho de Deus depois da ressurreição dos mortos. Como é que nós sabemos isto? Porque na Sagrada Escritura nos é dito que o demónio tentou nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Se o demónio tentou, é porque não tinha a certeza de quem ele era. Suspeitava que fosse Deus. Mas depois da ressurreição, o demónio não tem mais dúvidas. O Senhor venceu a morte. Voltando ao Evangelho de hoje, nós vemos, queridos irmãs e irmãos, que o Evangelho reflete não mais do que aquilo que é o potencial da vida do homem, não mais do que aquilo que é a possibilidade de sermos iguais a Deus. Não mais do que aquilo que foi a vida perfeita e a verdadeira, vivida na sua divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado. É o que o Evangelho nos transmite. Mas o Evangelho no seu todo, não apenas esta parte, este texto, esta perícopa de hoje, mas voltando ao que nos interessa, que é esta parte pequena de hoje, desta perícopa, deste texto, deste trecho do Evangelho, nós vemos que os demónios pedem a Nosso Senhor Jesus Cristo, os demónios que estão a possuir aqueles dois homens, que Cristo os deixe ir para aquela vara de porcos. Porque quando os demónios vêm em Cristo, perceberam que a diversão acabou. Sabem o que é que isto quer dizer? A diversão acabou. Eles perceberam que não podiam mais brincar com o corpo e com a alma, com a mente e com o espírito daqueles dois seres humanos. Perceberam que acabou ali, porque sabiam que Cristo ia expulsá-los daqueles dois seres humanos. O que é que eles fazem? Pedem a Cristo que lhes dê uma alternativa àqueles corpos que eles não iam poder possuir mais, que lhes desse outros corpos. E então pedem a autorização ao mestre, Sérgio, presta atenção, pedem a autorização ao mestre que os deixe, eles demónios, que os deixe possuir os báculos, os porcos que ali estão. E o Senhor permite, e o Senhor autoriza. E o que é que acontece aos porcos? Os porcos precipitam-se e vão abismo abaixo e estatelam-se nas águas e afogam-se. Mas antes disto é dito que aqueles dois endemoninhados, aqueles dois homens possuídos, a possessão diabólica era tão forte, tão poderosa, que eles aterrorizavam que eles aterrorizavam a população, aquela comunidade que vivia
naquela cidade. Vejam a dimensão da presença do demónio naqueles dois seres humanos, naqueles dois homens. Como nós vemos no Evangelho, o demónio não pôde possuir os porcos, isto é, não pôde passar do corpo daqueles dois homens, saltar para o corpo dos porcos, sem a permissão de Deus. Ou seja, se Cristo não tivesse autorizado, o demónio não poderia ter possuído aqueles porcos. O que é que isto importa e significa para nós? Significa que o demónio não pode possuir seres irracionais, que não têm alma como a nossa. Os porcos têm alma animal, como diz São Dionísio Areopagita, mas não têm uma alma racional, como uma alma intelectiva como a nossa. Também ficamos a saber que os demónios não podem nem possuir animais, logo seres irracionais, nem podem possuir pessoas, não podem possuir nenhum ser humano, homem ou mulher, se não forem convidados por aquele homem ou por aquela mulher. Se não for, vou repetir, o demónio não pode possuir nenhum homem nem nenhuma mulher se aquela mulher, aquele homem, não convidarem o demónio para fazer parte da sua vida. Bem, é preciso convidar o demónio verbalmente, dizer: eu quero que faças parte da minha vida. Muitos fazem isso. Mas não é necessário verbalizar estas palavras. Basta que os atos praticados ao longo da nossa vida, basta que a vida que nós vivamos não seja uma vida de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta que não sejamos semelhantes a Deus para que criarmos um quintal enorme onde o demónio se vem aninhar e roncar, ressonando, até tomar posse do nosso corpo, que ele não vai ficar espojando-se no nosso quintal da nossa casa, como os animais, como as bestas, os animais, os burros e os ricos, a vida toda. Ele fica ali para gozar com aquela família e depois possui a família, possui aquela mulher, aquele pai, aqueles filhos, destrói a família totalmente. Só não tira a vida porque Deus não permite, senão era isso que ele faria. Então, retenhamos, guardemos na nossa memória duas coisas importantes. O demónio não pode possuir ninguém, nem nada, a não ser que tenha, ou, no caso dos animais, a autorização de Deus, ou, no nosso caso, a nossa autorização para que nos possua, ou que sejamos nós a convidá-lo. E isto é o que nos diz o Evangelho de hoje. Estão a ver a responsabilidade que nós temos em sabermos administrar a liberdade que Deus nos deu. Porque Deus deu-nos aquilo que nós chamamos o quê? Livre-arbítrio, que é igual a dizermos vontade e liberdade para podermos gerenciar, administrar e decidir o que fazemos com a nossa vontade. É isto que quer dizer livre-arbítrio. Já vos disse muitas vezes, mas eu sei que a memória humana é fraca de todos nós, então eu vou relembrando sempre. O problema, amados irmãos e irmãs, do que nos é narrado no Evangelho, é um problema grave. É um problema que tem a ver com a destruição da criação de Deus. O que o demónio quer é destruir a criação de Deus. E o demónio, quando possui alguém, como possuiu estes dois homens, estes dois endemoninhados, o que ele quer fazer é destruir não só o corpo, porque no corpo também está a imagem de Deus, mas também a imagem e a semelhança de Deus. Porque é preciso corpo também para nós podermos dar passos, praticarmos atos com os nossos pés, com as nossas mãos, com todo o nosso corpo e a alma que o anima, que lhe dá a vida, para nos tornarmos semelhantes a Deus. Se o demónio nos possuir e destruindo-nos, vede, nós não podemos manter limpa a nossa imagem de Deus em nós, ainda que a imagem de Deus não se pode destruir, mas pode conspurcar. É como uma casa recentemente construída. Dificilmente uma casa construída há um mês vai cair aos pedaços daqui a 2 meses, não é? Daqui a 40, 50 anos a casa cairá. Mas agora não, porque a casa é forte, a casa tem ferro, a casa é nova. Pronto. Mas um dia ela pode, enfim, envelhecer e destruir-se. O demónio tenta fazer o mesmo com o nosso corpo. Quando o demónio toma possessão de um corpo de homem ou de mulher, é para
destruir tudo o que Deus fez, acabar, se possível, com a sua criação. O que o demónio quer não é possuir meia dúzia de pessoas, é possuir a humanidade inteira, e está a conseguir. E está a conseguir, amados irmãos e irmãs. Olhem para o mundo, vede como o mundo está. Estamos a aproximar-nos realmente do fim dos tempos. Não estou a dizer com isto que Cristo, pela segunda vez, a segunda vinda vem amanhã, ou que vem daqui a 100 anos, ou que vem daqui a 10 mil. Sei é que estamos no fim dos tempos e o Senhor virá. Porque se Ele não vier, se Cristo não antecipar a sua vinda, não sobrará, corremos o risco, possivelmente, nenhum ser humano, ou quase nenhum, para entrar no reino dos céus. Olhai o mundo e vede. Dou-vos um exemplo desta catástrofe que nós vivemos hoje, que tem a ver com a possessão diabólica que o Evangelho de hoje nos narra. Li, há um tempo atrás, algo sobre uma entrevista que me perturbou, como perturbaria qualquer ser humano. Foi uma entrevista dada a um jornal norte-americano, logo em inglês, de um tal Sr. Bruce Jenner, que hoje dá pelo nome de Kathleen Jenner. Este senhor, em 1976, Bruce Jenner, foi campeão olímpico do decátulo, que é uma prova olímpica. Foi medalha de ouro. Isto em 1976. Em 2014 decidiu que não é mais o Sr. Bruce Jenner, é a Sra. Kathleen Jenner. Então fez aquilo que se chama transição de género. Fez umas operações cirúrgicas necessárias e decidiu. Deus fê-lo nascer homem e ele decidiu que não é homem, que é mulher. Bem, mas isto não é sobre isto que eu quero falar, não é isto que me interessa. O que me interessa é a frase que este senhora, Bruce Jenner, Kathleen Jenner, ninguém sabe se ele é uma coisa, se é outra. O mundo não sabe, a igreja sabe, o mundo não sabe. Ele próprio, ela própria, não sabe. Mas o que diz este senhor Bruce Kathleen Jenner é que, em resposta ao jornalista, diz: eu sou o novo normal. Vejam, eu sou o novo normal. O novo normal é ter nascido homem, agora é mulher, decidiu, então este é o novo normal. Agora vejam no Evangelho de hoje, onde é que o novo normal levou ao cemitério. O novo normal levou ao túmulo. O novo normal fez com que aqueles dois homens fossem possuídos pelo demónio, que desfigurou não só todo o seu horizonte de vida, como fez com que o cemitério e os túmulos passassem a ser o equivalente ao seu lar, à sua casa, onde ele não vivia. O lar destes dois endemoniados, o novo normal dos nossos dias, era o cemitério. Este é o novo normal da nossa vida hoje, amados irmãos e irmãs. É isto que o demónio quer fazer: destruir toda a natureza humana, a humanidade que há em nós, a pessoa humana, desfigurá-la, destruí-la, esboroá-la. Bem, devemos dar credibilidade ao que disse esta pessoa. Eu sou o novo normal. É uma pergunta que eu deixo, mas será que podemos encontrar credibilidade numa pessoa que não sabe quem é? Uma pessoa que não sabe se é homem, uma pessoa que não sabe se é mulher? Este é o mundo de hoje. O mundo de hoje não sabe quem é. É apenas uma imagem. Esta frase, eu sou o novo normal. E quando eu pergunto, será que merece credibilidade? Bem, a nós responderemos, merece ou não. Mas quem não sabe quem é, será que não, em vez de merecer a nossa credibilidade, será que não merece mais a nossa compaixão? Eu acho que talvez a nossa compaixão seja necessária. Olha, isto que eu estou a dizer, o mundo também não entende. Alguém que ouça estas palavras, que não seja cristão ortodoxo, dirá: olha o metropolita paternalista. Compaixão, a pessoa tem liberdade de decidir e a fazer o que quer, tem liberdade de decidir, a fazer o que quer, e a ir para o túmulo, para o cemitério e a ser possuído pelos demónios que entender. Não podem dizer que isso é normal. Normal é não ser possuído pelo demónio. Normal é ser receptáculo para termos a graça de Deus em nós. Normal é não andarmos a viver dentro dos túmulos dos cemitérios, é estarmos com amor na nossa casa, na nossa família, amando os nossos maridos, nossas mulheres, nossos netos, nossos filhos, a Cristo sobre todas as coisas e a Deus seu Pai. Isso é que é normal.
que podemos escolher tudo. Vede como Deus permite que nós escolhamos, façamos as nossas escolhas, as mais terríveis, mesmo as escolhas em que Cristo ouve, com os seus ouvidos corpóreos da sua natureza humana de homem, que nós não queremos nada com Ele. Ele ouviu no Evangelho de hoje. O que é que diz? O que é que diz a cidade? O que é que diz a cidade de Gadara? Daqueles gadarenos, aqueles dois endemoniados, eram homens que habitaram em tempos aquela cidade. Bem, antes de serem possuídos. Depois o demónio tirou-os da cidade, da sua casa e pôs-os dentro do cemitério do túmulo. Mas todas aquelas pessoas, quando reparam que Cristo cura os endemoniados e eles não são mais possuídos pelo demónio, e de repente volta-lhes o bom raciocínio, a razão, eles estão sentados, como diz o Evangelho de hoje, sãos de espírito e mente. Bem, e os que veem isto vão correr à cidade, a avisar os outros: olha o que aquele homem fez, curou os possuídos, não estão mais possuídos. E agora vê, isto é a resposta, e está no enviamento do que eu comecei por vos dizer antes. Quando a cidade chega junto de Cristo, o que é que a cidade, ao que é que a cidade, os membros da cidade, aquela comunidade citadina dá importância? Dá importância ao bacon, à costeleta de porco, ao lombo do porco e à perda do lucro, porque os porcos morreram lá embaixo afogados. E como é que nós sabemos que é verdade o que eu estou a dizer? Porque eles a seguir dizem: Senhor, por favor, vai-te embora, desaparece daqui, sai da nossa cidade, vai para outro sítio, deixa-nos em paz. Deixa-nos em paz. Isto é, deixa que o demónio, que Lúcifer, que o mestre da mentira, que aquele que possuiu os nossos dois irmãos, continue na nossa vida. Porque o bacon, a costeleta de porco, o lombo do porco e o lucrozinho dos porquinhos vendidos é o que nós queremos. Queremos lá saber da vida eterna. Queremos lá saber de ti. Nós queremos o aqui e o agora. E o nosso bacon de porco, a costeleta de porco e o lucro do porco hoje está no mundo inteiro. Está nestas juventudes. Vejam o que é que as juventudes hoje, a maioria delas, é atrás das modas, mais saia para cima, saia para baixo, mais cabelo pintado, unha comprida, unha de lado, unhas à esquerda, à direita, mais novela para aqui. O importante é ser atriz de novela, é ser ator de novela, o importante é ter férias em Benidorm, namorar com pilotos da Fórmula 1 e de MotoGP e não sei. E são estas coisas frívolas. Se não fosse só isto, o todo e o tudo dos anseios e desejos de uma geração, bem, talvez não estivesse tão mal assim. Se isto fosse como uma gota de chuva que hoje cai aqui e amanhã outra cai lá, mas não. Hoje é tudo o que as novas gerações anseiam. Qual Deus? Porquê? Mas antes de Deus, mas qual pai, qual mãe, qual avô, qual avó? Quais são hoje os netos e netas que têm um carinho, um desejo de proximidade, de cuidado, de perguntarem, visitando os avós e as mães e os pais? São poucos, amados irmãos e irmãs. Porquê? Porque o demónio começa a possuir a humanidade, como possuiu estes dois homens. E como desfigurando tudo o que Deus criou. É o que ele pretende, destruir a própria humanidade. Vede, hoje as pessoas já nem sabem sequer quem são, nem o que querem ser. Então o demónio vende-lhes a ilusão do novo normal, como disse esta pessoa, que não sabe que pessoa é. Eu sou o novo normal. É esta a ilusão que o demónio vende hoje ao mundo. Eu sou o novo normal. Só que o novo normal é uma ilusão. Porque muda com o tempo. É por isso que é uma ilusão. O novo normal hoje é assim. Amanhã é outra coisa. Nos anos 70, os homens usavam as minhas calças à boca de cima. Lá embaixo tinham este tamanho de largura. Depois, há um tempo atrás, quase o pé não entra dentro da calça. É deste tamanho lá embaixo. É preciso ter quase um guindaste para esticar a perna e a calça entrar. E depois voltar a boca de cima. Depois volta isto e volta aquilo. Andamos atrás para a frente. Porquê? E porquê que a moda existe? A moda é má. A moda não é má se for aquilo que eu quero. A moda é má se me obrigar a andar atrás dela oscilando como um catavento em busca de algo que os outros me impingem, que os outros me obrigam. Por exemplo, a moda é uma ditadura. É uma forma antidemocrática de estar na vida. Porque a moda impõe-se a ela própria, impõe-se à minha carteira, impõe-se à minha vida, impõe-se à minha casa. Porquê?
porque talvez não seja propriamente o que Deus mais protagoniza na nossa vida como importante. Talvez seja o rei deste mundo que nos dá essas ofertas para nos distrair e nos ausentar do amor de Deus. Então, o novo normal é uma ilusão por isso, porque hoje querem isto. O homem hoje quer ser mulher, amanhã a mulher quer ser homem, e daqui a uns tempos é outra coisa. Já existem milhões de tipologias destas coisas diferentes. Hoje não vou falar aqui, mas um dia, com tempo, não aqui porque isto precisa de 2 horas para falar convosco, para entendermos a desgraça que está a acontecer neste mundo, que não tem nada a ver com liberdade, não tem nada a ver com escolha livre, tem a ver com não saber quem somos, porque Deus não faz mais parte da nossa vida. Quando Deus não faz mais parte da nossa vida, não há mais referencial. Eu posso ser o que me apetecer hoje, amanhã outra coisa e depois outra, porque Deus não existe, Deus não faz parte da minha vida, então eu posso, como dizem os filósofos, como Albert Camus, não sabes quem é, não importa também, e outros, Jean-Paul Sartre, e Simone de Beauvoir, e outros assim, dizem que, existencialistas, dizem que, bem, se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero. Se Deus não existe, não há regra, não há horizonte, não há objetivos, não há compromisso, eu sou livre de viver a minha angústia. Dizem, até os filósofos, de viver a angústia, porque não ter Deus na nossa vida só pode ser angustiante, amados irmãos e irmãs. Só pode conduzir ao desespero, só pode conduzir a ter uma vida desregrada, porque eu não tenho parâmetro nenhum, não tenho nenhum modelo de bem, de belo, de algo que valha a pena. Não tenho nenhum modelo de algo que valha a pena para eu ir atrás, para eu ver, olhar e pesar e ver se vale a pena dar um passo naquele sentido, naquele horizonte. O Evangelho de hoje é isto que nos demonstra que nós sem Deus somos como aqueles 2 endemoniados, que nós sem Deus somos o novo normal, como diz aquela pessoa, Bruce Kathleen. E o novo normal conduz-nos à morte, como disse, aos cemitérios do Evangelho de hoje, ao demónio na nossa vida, destruindo tudo o que nós temos. Ver que vida é que tinham estes 2 endemoniados. Eles não viviam com mulheres, se é que a tinham. Se tiveram filhos, os filhos não estavam com eles a viver dentro do cemitério e dentro dos túmulos. Se tinham amigos, não eram visitados por eles no cemitério. Quem vivia com eles, a família destes 2 endemoniados, eram os demónios. E é nisto que hoje esta sociedade se está a transformar. É a sociedade e os governos que veem aqui uma agenda política para poderem ajudar a que a desgraça, uma vez legislada e protegida por lei, possa ser muito mais vasta. Porque há interesses políticos, não há interesses do amor de Deus em função da humanidade. E vou, para terminar, dar uma demonstração daquilo que é o interesse de Deus por nós. Aquela cidade, há muito, que tinha abandonado as leis do Antigo Testamento. E porquê é que nós sabemos isso? Porque está lá dito, não precisamos, nós sabemos, somos pessoas com memória inteligentes, minimamente. Sabemos, porquê? Porque eles cuidavam de porcos. Havia muitos porcos ali, não havia. Tanto que o demónio pediu para tomar posse daquela vara, e lá foram os porcos para o mar. Então nós sabemos que eles cuidavam de porcos. Se cuidavam de porcos, não eram judeus, verdadeiros judeus, respeitadores dos mandamentos de Deus. Porque um dos mandamentos de Deus na antiga lei era não comer carne de porco, nem tocar em porco, nem aproximar-se do porco. Bem, mas nós hoje comemos porco. 45% da população mundial é alimentada pela carne de porco, 25% por carne de bovino, de vacas, de boizinhos, isto e aquilo, e 20% por carne de aves, peru, frango, isto e aquilo. Bem, porquê? Porque Nosso Senhor permite que nós possamos comer a carne dos animais que Deus deu para nos poderem sustentar, ainda que não devêssemos. Bem, quem puder comer rabanetes, cenouras e couves, melhor, mas é permitido. Mas, neste momento, há 2000 anos atrás, na altura em que este Evangelho está a ser vivido, que ele está narrado, não era permitido. Então significa que aqueles judeus que tratavam dos porcos não amavam, nem reverenciavam, nem levavam em consideração os mandamentos de Deus. Isto para vos responder àquela pergunta inicial que eu fiz, no sentido de sabermos que Deus não é um ditador. Não é um ditador discricionário, isto que agora, porque Deus diz, não comes carne de porco. Porquê? Porque eu decidi. Porquê? Porque eu sou Deus. Porquê? Porque eu posso matar-te, porque eu também te querer posso tirar a tua vida. Deus não é isto. Isto é a imagem errada que nós fazemos de Deus. Quando Deus diz no Antigo Testamento, no livro do Levítico, capítulo 1, versículo 11, que não devereis comer carne de porco, é por 2 razões. Primeira,
Primeira razão, porque todos aqueles povos em torno de Israel, em torno do povo judeu, aquelas nações que viviam ali à volta, adoravam falsos deuses, eram politeístas. Poli quer dizer mais do que um Deus, adoravam vários deuses, não eram monoteístas, não amavam um só Deus como o Deus de Israel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, amavam vários deuses. E como amavam vários deuses, eles tinham como prática oferecerem sacrifícios a esses deuses. E ofereciam os porcos, matavam os porcos e ofereciam o porco morto como um sacrifício aos deuses que eles adoravam. Então Deus de Israel, para fazer esquecer ao povo judeu aquelas imagens desses sacrifícios indevidos, matando os animais para os porcos, para os oferecer a esses deuses, Deus interdita em Israel que não se aproximam do porco, não oferecem porco a nada, não comem carne de porco, que era para geração atrás geração, daqui a 100 anos, daqui a 500, daqui a 300, já não se lembravam que os porcos existiam e não se lembrariam que aqueles falsos deuses existiam. Essa é uma razão. A outra razão tem a ver com uma razão higiênica, sanitária, da saúde do povo de Deus, porque naquela altura não era como hoje, não tinham os meios e não tinham os conhecimentos científicos que hoje temos. Então comiam a carne de porco e as outras carnes em geral, cruas ou semicruas, mal cozidas. E a carne de porco, hoje nós sabemos que é uma carne que transmite uma coisa que se chama patógeno. O que é? É um organismo que é transmissor de doenças. Que doenças são estas? Os patógenos são as bactérias, são os fungos, são os giros, são os parasitas. E a carne de porco, se for mal preparada, semi-cozida, transporta estas doenças. Então, Deus, na Antiga Aliança, vê por estas duas razões, pela idolatria e adoração de falsos deuses, e para proteger a saúde do seu povo, interdita o povo de comer a carne de porco. Foi por isto que Deus interditou, para vos dizer e lembrar da resposta que eu queria que vós encontrasseis na Sagrada Escritura, e não apenas porque eu a digo. Quando eu vos disse há bocadinho que Deus não é um ditador, não decidiu que não comem carne de porco porque eu quero, não, porque é para o vosso bem. Porque é a mim que deveis adorar, não àquele Deus. Não devereis oferecer sacrifício nenhum, de animal nenhum Deus, que eles não existem. E os animais são para ser acarinhados e protegidos. E não comais, porque vos faz mal à saúde, porque não sabeis cuidar ainda de como os condimentar, de como os preparar, de como os confeccionar. É só amor da parte de Deus. Naquilo que nós vemos uma interdição, é algo que Deus, é como se fosse é como se fosse atravessar uma ponte, nós, pais, os que são pais, e a ponte não tivesse corrimãos. E uma mãe chegou ao outro lado e o filho ficou do lado de lá. E vem atravessar a ponte e diz, não passes a ponte, estás proibida. Levas uma palmada se atravessares a ponte. Bem, quem ouviste, que má mãe, oferecer uma palmada ao filho. Não, é o desespero de ver que aquele filho, se atravessar a ponte, pode morrer. Porquê? Porque é uma criança e não há corrimão à direita, não há corrimão à esquerda e tem 20 metros por ali abaixo. A mãe passou porque é adulta e sabe andar na ponte, mas o filho pode cair, tropeçar e morre, estatelado lá embaixo, como os porcos hoje, cheios de demónios, possuídos por eles, estatelaram nas águas e se afogaram. Entendem? É da mesma forma que a mãe faz isto em função do filho, quase gritando, e quem ouve o grito também pensa que aquela mãe não ama aquele filho. Não é, por amor inexcedível. Ela não quer que o filho caia da ponte, porque a ponte não tem varais, a ponte não tem proteção. Entendem? Foi o que Deus fez no Antigo Testamento. É o que Deus faz connosco hoje. Quando alguma interdição existe, é para proteger a nossa liberdade de nós próprios, enquanto nós não crescemos e se nos tornamos adultos para sabermos administrar a nossa liberdade. E ser adulto para administrar a sua liberdade não quer dizer ter 80 anos. Há pessoas com 70 anos, este tal senhor Bruce Catlin Jenner já tem 73 anos, fez isto, toda esta alteração de género, de sexo masculino para feminino, há 8 anos atrás, já tinha quase 70, 65 anos, vede, não era uma criancinha. Então, o que é que nos torna adultos? Não é a idade cronológica, não é termos 20 anos ou termos 90 anos. O que nos torna nos torna adultos é vivermos uma vida verdadeira e de verdadeira perfeição, o mais semelhante possível à vida autêntica do Verbo incriado. Esta vida autêntica e verdadeira, divina ou humana, que o Verbo incriado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado no ventre de Maria, nos dá comparando. E vede, o Senhor respeita tanto a nossa liberdade que, se dissermos
vai embora da minha cidade. O Senhor irá embora da nossa cidade e irá embora da nossa vida. Ele hoje foi embora da cidade de Gadária, foi embora da cidade dos Gadarenos, porque o povo pediu-lhe: vai-te embora, Senhor, não te queremos aqui. Vá lá, deixa-nos em paz. Deixa-nos com a nossa vida secularizada. O que é que isto quer dizer? Com a nossa vida sem Deus. Uma vida do século, uma vida sem Deus. Secularizada quer dizer vida sem Deus. Uma vida onde eles queriam apenas vender os porcos, cuidar, comer os bichos e pronto. Nada de Deus. E o Senhor, o que é que Ele faz? O Senhor diz: eu vou para a minha cidade. E o Senhor vai-se embora. Se nós dissermos isto a nosso Senhor Jesus Cristo, se o mandarmos embora da nossa vida, Ele também vai. Não nos obriga, não nos vai castigar, não vamos morrer por causa disso. Naquele dia não. Morreremos um dia e não encontraremos o reino dos céus, porque todos nós morremos. E não encontraremos o reino dos céus, porque nós escolhemos mandar Cristo embora da nossa vida, convidá-lo a sair da nossa casa, da residência e do habitáculo de amor, que seria o nosso coração, que Ele deveria habitar. Esquecemos isso. Bem, e o Senhor irá embora. A nós de decidirmos. E é a pergunta que vos deixo, para a qual não quero resposta. Respondei vós próprios e vós próprias. O que é melhor? Termos Deus na nossa vida, ao Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou não o termos na nossa vida? O Senhor vos proteja e vos abençoe. Rei dos céus, Consolador,